Muito bom dia, pessoal. Iniciamos aí o nosso panorama matinal, falando um pouco aí sobre as bolsas ao redor do mundo. Temos hoje Europa caindo um pouco, né? Caindo em média aí 0,5%. Nada muito expressivo, mas um tom um pouco mais negativo aí para a Europa. Também temos um tom mais negativo para Ásia e Pacífico. Hang Seng caindo mais expressivamente aí, né? Caindo 1,71%. A gente também tem hoje S&P 500 e Nasdaq fazendo uma queda nos futuros, caindo 0,46%, quase 0,5% na verdade, para ambas as bolsas. Então, um tom hoje um pouco mais negativo para as bolsas ao redor do mundo. A gente tem no dia de hoje também um petróleo, ontem ele se recuperou um pouco, né? Subiu meio que sozinho aí contra as commodities. E hoje ele está fazendo uma queda aí de quase 1%, né? Então, a gente tem um WTI ainda mais apreciado do que a gente tinha ontem, né? Ontem a gente falava de um WTI próximo aí dos 77 na banda inferior, né? E agora a gente já tem um WTI mais próximo dos 78 dólares o barril. Então, ontem subiu bem forte e hoje está caindo aí 1%, realizando um pouco da alta, né? Minério de ferro continua numa derrocada, caindo mais 1,86% hoje, cotado a 711 yuans. Só para referência, há cerca de 2 meses atrás, a gente tinha um minério de ferro na casa de uns 900 yuans. Então, uma diferença bem expressiva aí, né? E, de novo, isso acaba impactando muito as mineradoras, especialmente a Vale, que é uma das maiores mineradoras, inclusive, do mundo, né? E lembrando que aquele relatório de produção da Vale, ela trouxe que a produção ia aumentar, porém a qualidade do minério ela era menor, né? Então, assim, esse 711 ele é uma referência, mas quando você pensa em uma qualidade pior, você tem que pensar em um pouco mais baixo. Ou seja, para a Vale o desconto ainda é maior, né? Então, ficar atento aí, porque, querendo ou não, esse minério acaba impactando bastante no nosso índice, no final das contas, né? Para as agrícolas, no dia de hoje, a gente tem um cenário mais negativo também. Trigo caindo, milho caindo, soja, complexo da soja caindo. São quedas pouco expressivas, né? Estão muito próximos aí do 0 a 0, mas ainda assim no campo negativo, né? Quem vem sofrendo mais nas commodities é o café, que caindo aí 2,36%. Porém, das commodities foi o que se manteve mais alto aí nas últimas semanas, né? É interessante a gente comentar que o plantio lá nos Estados Unidos, ontem saiu a apuração, e ele veio com um ritmo mais intenso do que nos últimos anos, né? A gente tem a média aí dos últimos 5 anos, e o plantio ele veio acima, tanto para o milho quanto para a soja, ou seja, o pessoal lá está correndo plantar, né? Porém, esse ritmo ele deve diminuir aí nas próximas semanas, muito por conta da parte superior dos Estados Unidos, mais para o lado esquerdo, ali no quadrante esquerdo, que é onde ficam as Dakotas. Então a gente tem a Dakota do Norte, Dakota do Sul lá, e lá o clima ainda está avesso. A gente ainda tem muita neve lá, então isso dificulta muito o plantio. Inclusive lá não plantou nada ainda. Então, isso pode atrasar lá na frente o plantio e também ser um ponto determinante no tamanho das áreas, tanto para a soja quanto para o milho dessa safra. Vamos ficar atentos aí nos próximos capítulos dos Estados Unidos. E para o dia de hoje, não temos dados nem um pouco interessantes. A agenda bem concisa aí. Pode ser que um pouco de vendas de casas novas lá nos Estados Unidos mexa com o mercado, mas são indicadores que não tendem a fazer tanto preço para o dia de hoje, ou seja, uma agenda vazia.